Hola, niños y niñas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Yo soy el maestro Daniel, sejam bem-vindos a mais uma classe. Vamos a estudar? Olá, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol. Eu sou o professor Daniel. Vamos estudar? Então, galerinha, hoje nós vamos trabalhar um pouco da competência comunicativa, né, tanto na parte oral quanto na parte escrita, né? Nós sabemos que na linguagem a gente trabalha com os 4 eixos da comunicação, que é a escuta, a fala, a compreensão de texto e a produção textual. Então a gente vai mesclando, né, esses tipos para a gente poder trabalhar um pouco cada um deles e entender o seu uso, tá, galerinha? Então hoje nós vamos trabalhar um pouco com o caso gramatical advérbio, né? Na língua portuguesa, né, os advérbios eles têm várias formas, né? Nós temos de modo, de quantidade, de lugar, né? E nós temos aquele que quantificam, né, ou dão intensidade. Esses advérbios, né, a gente chama de advérbio de intensidade, né, ou de quantidade. Na língua portuguesa, nós temos um bem utilizado que é o muito, né? E na língua espanhola, professor, também tem o muito? Sim, galerinha, mas nós temos, além de termos o muito, nós temos o irmão dele, que é o muy, né? Então, o muito na língua espanhola é mucho e o irmão dele é o muy. Mas como assim, professor? E esse muy na língua portuguesa tem? Não, galerinha. Existem algumas palavras da língua espanhola que ela não existe na língua portuguesa, né? E, consequentemente, também não tem uma tradução para ela, né? Porque ela é a mesma palavra, só que usada de diferentes maneiras. Então, hoje nós vamos entender um pouco do uso de uma, de outra, né? E como elas se aplicam dentro do nosso cotidiano. Slide na tela. Então, nós temos aqui um pequeno texto, tá? Não sou músico, pero me gusta muito escutar música e tocar saxofone. Eu não sou músico, porém, eu gosto muito de escutar a música e tocar saxofone. Me gusta bastante jazz, a mi hijo também le gusta jazz, pero ele prefere rock. Ou seja, o meu filho, eu gosto bastante do jazz, meu filho também gosta de jazz, porém, prefere rock. Le canta rock duro, ou seja, ele gosta, né, ele se encanta pelo rock pesado, esse duro é pesado, né, aquele rock pauleira, que nem tá aí no GIF. A veces me pertenece escuchar música independiente porque me parece interessante a música diferente e nueva, né? Então, às vezes, me parece ou me pertence escutar, ou prefiro escutar, né, a música independente do estilo, porque me parece uma música diferente e nova, né? Então, alguns estilos musicais aí são novos. Música independente, não me gustam os grupos comerciais porque acho uma música fácil e me parecem todos iguais. Ou seja, eu não gosto dos grupos comerciais porque fazem uma música fácil e me parecem todos iguais. A mi hijo tampouco le gusta a música comercial, ou seja, meu filho também não gosta de música comercial. A ele le fascina um grupo como Extremoduro ou Stephen of Doom, né? Ou seja, ele gosta de grupos como o Extremoduro e o System of a Down. Pero em geral nos gusta muito a música, a vida é mais bonita com a música. Porém, no geral, nós gostamos de música e a música, né, a vida é mais bonita quando se tem música, né? Então nós podemos observar nesse texto, galerinha, algumas palavras que estão em destaque aí, né, em color rojo, que é a cor vermelha, né, em color azul, que é a cor azul, né? Então as palavras que estão em vermelho são o quê? São palavras que indicam, né, gostos e preferências, né? Então, para você mostrar que você gosta de algo, né, você utiliza esses termos, né? Me gusta ou não me gusta. Então, todos nós temos gostos, né? Todos nós temos preferências, né? Seja referente à música, seja referente às comidas, seja referente a qualquer aspecto da vida, né? Claro que essa questão dos gostos perpetua muito na questão do eu, né? Da nossa identidade. Porque cada um temos nossas particularidades, temos nossas diferenças e os meus gostos não é parecido com o do colega, né? E também esses gostos diferentes não podem ser alvo, né, para gerar de repente um conflito, né? Você brigar com seu coleguinha porque ele não gosta da mesma coisa que você, ou vocês gostam de estilos musicais diferentes, né? Então devemos também respeitar o gosto do outro, tá bom? Slide na tela voltando aqui, galerinha. E aí, para indicar gostos e preferências, né, a gente tem aqui o
verbo gustar, né? Então, no verbo gustar, a gente fala que ou me gusta ou não me gusta, né? Ou eu gosto ou eu não gosto, tá? E aí nós podemos, esse verbo gustar, ele é utilizado em muitas nomenclaturas, né? Então, eu posso tanto gostar de uma coisa ao extremo, gostar muito, né? Ou gostar, né? Por gostar normal, né? Geralmente as pessoas dizem, não, gosto pouco, né? Mas eu prefiro utilizar o termo não gosto, porque o gostar pouco parece meio que uma antítese, né? Porque você gosta ou não gosta, e quando não gosta, essa questão de gostar pouco, ela soa aqui para mim, né? Ao meu ver, que não tem um valor semântico, né? Ou seja, não faz sentido ao verbo, tá? Então, nós temos alguns exemplos aí nos slides, né? Então, me gusta muito o quê, né? Tem algumas palavras aí que são costumes típicos da população espanhola, da população latino-americana. Também nós, brasileiros, também gostamos. Por exemplo, ir ao cine, que é ir ao cinema, né? É uma programação bastante comum, principalmente para nós, acrianos, né? Então, às vezes a gente vamos ao cinema, né? La casa de árbol, casa de árvore, não é uma programação muito comum, né? Principalmente aqui no Acre, mas nós temos culturas aí que têm essa tradição de construir casas em árvores, né? As crianças brincam ali, tá? Nós temos ali comer, viajar no avião, né? Esse costume de viajar é um costume bastante comum aqui para nós acrianos, né? Então, tudo isso é associado ao verbo gustar, né? Então, são ações do cotidiano, são práticas, né, que as pessoas gostam de fazer, programações, tá? E aí, galerinha, a estrutura gramatical do verbo gustar, vocês estão acompanhando na tela, né? Eu utilizo o verbo gustar, tá? Acompanhado com o pronome pessoal, né? Então, do caso reto ou do caso oblíquo, tá? Então, observem aí na tela, né? Primeira estrutura, a mim no me gusta, ou a mim me gusta, né? Então, galera, isso quer dizer o quê? Se você gosta, você coloca, né, a mim me gusta. Se você não gosta, basta acrescentar, antes do pronome pessoal do caso oblíquo, que é o me, o no, né? O que é o nosso não. Fica bem tranquilo. Ou me gusta, que eu gosto, ou não me gusta, né? Agora devemos ter cuidado que essa colocação aí gramatical, ela muda a depender de algumas situações, tá, galerinha? Professor, quando é que essa situação muda? Observe que quando a palavra, né, o substantivo, está no plural, eu também tenho que colocar o verbo no plural. Ah, professor, mas para que isso? Galerinha, mais na frente, né, vocês vão entendendo da língua portuguesa que existe uma coisinha chamada concordância verbal e nominal, que nada mais é do que a palavra, a frase, o período, a oração, elas têm que ter um sentido, né? E elas têm que se relacionar entre si no mesmo sentido. Ou seja, as palavras têm que ser conjugadas de acordo com as outras, elas têm que estar no mesmo tempo em modo verbal, tá? Mas isso é um assunto mais para frente. Por enquanto, o que temos que entender aqui é que se temos uma palavra que está no plural, né, o verbo também tem que estar no plural, tá, galerinha? Professor, me esqueci que é plural e singular, não lembro mais não. E agora, o que é que eu faço? Desisto do conteúdo? Não, galerinha, se você não lembra o que é singular, plural, né, vou lhe explicar aqui rapidamente. Singular é a palavra, né, a grosso modo dizendo que ela se refere a um objeto, né, a uma coisa, a uma só pessoa. Já o plural, né, mais de um. Ou é mais de um. Se é mais de um, é plural, tá? Então, a grosso modo é isso, tá? Então, observe que livros ali, ó, tá no plural, porque se fosse só um livro era livro, não era livros, né? Então, livros está no plural, o verbo gustar também no plural. Então, fica me gustam los livros, tá? Qual é a diferença, professor? A diferença é só que tem um N a mais ali, né? Gusta para gusta. Só isso, tá, galera? Professor, e essas palavras que estão abaixo do verbo gustar são verbos também? Sim, galera, são ações, né? E por que eu coloquei elas ali? Porque nós temos, né, o mesmo uso do verbo gustar, ou seja, são palavras sinônimas, né, que podem expressar a mesma coisa, depende do contexto, tá? Então,
Então nós temos o verbo encantar, o verbo fascinar, o verbo importar, o verbo molestar, né, que é não gostar. Professor, então o senhor quer dizer que esses verbos que estão aí, se eles podem ser usados do mesmo jeito que o verbo gostar, eu posso também aplicar a mesma conjugação e as mesmas regras gramaticais? Sim, galerinha, claro, é óbvio, é isso mesmo, né? Se eu tenho palavras que têm a estrutura do verbo gostar, logicamente que eu vou utilizar a mesma estrutura, né? Se tiver no singular, eu coloco o verbo no singular. Se tiver os substantivos no plural, eu também coloco a frase, né, o verbo gostar no plural. Então, aqui alguns exemplos. A mim me gusta el fútbol. E a ti? Eu gosto de futebol. E você? Ah, a mim também, né? Então, esse a mim também já são expressões do quê? De concordância, né? Com o gosto do outro. Ou seja, tem uma pessoa que gosta e eu também gosto, eu quero concordar com ela, né? Então, se eu tenho essa situação, eu não preciso repetir a frase, me gusta, né? Meu colega diz, a mim me gusta futebol. Aí eu também olho para ele e digo, a mim me gusta futebol também. Então, ou seja, as duas pessoas falaram a mesma coisa? Não, né, galera? É por isso que a gente tem essas expressões de concordância. Se ele diz que gosta de futebol, eu vou dizer, eu também não, eu não gosto não, né? Então, na língua espanhola, da mesma maneira, tá? A mim me gusta, a mim também, a mim não, né? Então, e se eu tenho uma opinião contrária? Da mesma maneira. A mim não me gustam los emparedados, né? Que é o sanduíche ali. Então, o outro diz, a mim tampouco, né? A mim tampouco, a mim sim. Ou seja, não, você não gosta, mas eu gosto, tá? Ficamos assim, dessa maneira. Então, nós temos aqui uma música, né? Um texto, aliás, né? Que também fala de gosto musical, né? Então, fala, a pessoa narra ali os gostos e preferência dela, né? Então, ela diz que gosta muito da música, né? E os estilos musicais preferidos ali é o rock, por exemplo, a banda Metallica, Pantera e Iron Maiden, né? Também gosta de outros grupos mais tranquilos ali, o Aerosmith, Guns N' Roses, né? Bon Jovi, tem um rock mais clássico. Então, apesar disso, né, ali na parte final do texto, diz que escute a reprodução no YouTube e llena de artistas como Daddy Yankee e J Balvin e Maluma, né, que são artistas aí latino-americanos que cantam o estilo reggaeton. O Balvin, Daddy Yankee, o Maluma, né? Então, ele coloca ali, né, uma mescla de estilos, né, mas a preferida é o rock, tá? Então, nós temos aí o uso do verbo gostar aí, né, aplicado numa situação cotidiana. E aí também temos um segundo texto, né? Que ele fala, aqui no caso a preferência são por séries da Netflix, né? Aí o autor fala, me gusta muito La Casa del Papel, né? E também Game of Thrones, né? Que são algumas das séries favoritas aí, né? The Walking Dead também é citado, tá? Então, gosto e preferência relacionado ao entretenimento. E aqui, galerinha, só para finalizarmos, né, completarmos aqui, ó, no me gusta, verbo estudar. Me gusta ler, né, de acordo com a imagem, eu estou fazendo a aplicação do verbo, tá, galerinha? A gente olha para a imagem ali e aplica o verbo. Ó, me gusta dibujar, que é desenhar. Me gusta correr, né, que é correr. No me gusta cantar, né? E para finalizar ali, me gusta bailar, que é dançar. Galerinha, chegamos ao final de mais uma aula. Não esqueçam sempre que tiver a chance, né, a oportunidade, de acessarem a plataforma Eduque, rever as nossas videoaulas, tá? E sempre estar buscando aprender e praticar a língua espanhola. Adiós!